Bom, pessoal, então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o sistema de numeração que a gente usa atualmente, tá? Então a gente já sabe que existe o sistema de numeração romano, inclusive a gente usa ele. A gente sabe que existem outros sistemas de numeração, egípcio, maia, mas qual é o que a gente usa atualmente? Bom, o que a gente usa atualmente é o indo-arábico, tá? Esse é o nome do nosso sistema de numeração, ok? E o que tem de diferente nesse sistema de numeração? Então, isso é o que a gente vai ver agora, tá? O nosso sistema de numeração indo-arábico, ele é de base 10, ou seja, a gente conta de 10 em 10, tá? E a gente usa os algarismos do 0 até o 9 para representar qualquer número dentro do nosso sistema, tá bom? Então, vejamos o que é o sistema indo-arábico, algumas coisas a mais desse sistema. Então, usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós somos capazes de representar qualquer número do nosso sistema. Então, por exemplo, olhem esse número que eu escrevi aqui agora, ó. 1.235.678.945. Reparem, eu usei algum algarismo aqui que não fosse um desses que eu já havia citado, entre o 0 e o 9? Não, eu não usei. Eu fui repetindo os mesmos algarismos aqui embaixo e eu consegui obter um número gigantesco só usando esses algarismos do 0 até o 9. Então, o que diferencia, por exemplo, o algarismo estar aqui, como é o caso do 5, ó. Aqui o algarismo vale só 5. Já aqui, o algarismo vale 5 milhões, tá? Então, aqui, as 945, aqui 678 mil, aqui 235 milhões. Ou seja, gente, o mesmo 5, ele é usado para representar várias quantidades, várias quantias diferentes, só dependendo do lugar onde ele é colocado no número, tá bom? Eu tenho duas maneiras de representar no sistema indo-arábico. Eu tenho o jeito com números, usando os números, e eu tenho por extenso, que é a escrita do número, tá bom? Então, no sistema de numeração indo-arábico, a gente consegue representar de duas maneiras, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as ordens e classes de um número. Então, prestem atenção. Ordens seria a posição onde o número está, tá? Então, por exemplo, esse 5, ele é o mesmo 5 que esse aqui. Não muda nada. Eu não coloquei um coraçãozinho a mais aqui para representar que ele é milhão. Eu não coloquei, esse porque é milhão, ele tem uma perninha diferente. Não, é o mesmo 5. Se você olhá-los sem saber que é um número inteiro, que é um número de bilhões, você vai dizer, esse é 5, esse também é 5. Então, o que vai mudar para que esse seja 5 unidades e esse seja 5 milhões é só a ordem onde ele se encontra, tá? Então, ordens é a posição, é a casa onde ele se encontra. Então, se o 5 está aqui, ele vale 5 unidades. Se o 5 está aqui,
na ordem da unidade de milhão, ele vale 5 milhões, tá bom? Então, ordem é a posição onde ele está, onde ele se encontra. Então, por exemplo, esse número aqui, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens, tá bom? E quanto às classes? Como que funcionam as classes? As classes são quantos grupos de 3 a gente tem. Então, olha só, eu tenho um grupo de 3 ordens aqui, que é o 945, que são as unidades simples. Aí eu tenho mais um grupo de 3 aqui, que são os milhares. Mais um grupo de 3 aqui, que são os milhões. E eu entro no quarto grupinho. No quarto grupinho de 3 algarismos. Só que esse quarto grupinho, ele só tem um número, ele só tem um algarismo. Mas não tem problema, eu conto como se fosse uma classe inteira, porque ele entrou na terceira classe, na quarta classe, tá bom? Então, quantas classes tem esse número? Tem 1, 2, 3, 4 classes. Então, ordem é a posição onde o algarismo está, ou quantas posições, quantos algarismos eu tenho, e a classe são quantos grupinhos de 3, tá? Então, vamos lá. As ordens. Só recapitulando. Aqui eu tenho primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ordens tem esse número 1 bilhão, 235 milhões, 678.945. Então, eu tenho 10 ordens. E quantas classes? Eu tenho 4 classes. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, lembrem-se sempre. Ordens, a gente vai contar cada algarismo desse número. Classes, a gente vai contar quantos grupinhos de 3 algarismos eu tenho formando esse número, tá bom? Então, este número aqui, 1 bilhão, 235 milhões, 678.945, tem 4 classes e 10 ordens. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exercício, porque vocês adoram confundir as classes com as ordens e trocam esses valores. Então, por isso que tem que prestar bastante atenção, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre valor absoluto e valor relativo, que é outra coisa que vocês costumam confundir bastante, tá? Então, vamos lá. O número 345. Como está o valor absoluto e o valor relativo desse 345? Então, olha só. Ele quer saber o valor absoluto ou relativo do algarismo 3. Então, o que significa isso? Valor absoluto seria o que o 3 vale, que no caso o 3 vale 3 unidades, tá? Então, o valor absoluto é o que ele vale mesmo. O 3 vale 3 unidades. 3 balas, 3 reais, 3 unidades, tá? 3 crianças. Então, o valor absoluto é o próprio número. E o valor relativo? O valor relativo é relativo à posição onde ele se encontra, ou seja, é relativo à ordem onde ele se encontra, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Vamos lembrar um pouquinho o que significa a palavra relativo na nossa vida, porque assim vocês decoram. Por exemplo, alguém pergunta para vocês assim:
Você é velho? Você já tá velho? Aí vocês vão responder, bom, depende. Você quer saber se eu sou velho comparando com o meu irmãozinho que acabou de nascer? Ou você quer saber se eu sou velho comparando com a professora Cris de matemática? Dependendo da resposta de quem estiver te perguntando, vamos supor, se for te perguntar se você é velho com relação ao seu irmãozinho, você é velho. Sinto muito te informar, mas você é velho. Porque você já tem seus 12 anos, 11, 12 anos, e o seu irmãozinho acabou de nascer, então você é velho. Agora, se for te perguntar se você é velho, comparando com a sua professora de matemática, aí a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Porque eu não aceito esse tipo de comparação. Mas é óbvio que, se for comparar comigo, você é uma criança, você é novinho, você não é velho de jeito nenhum. Eu sou velha, tá bom? Assim como se for me comparar com você, eu sou velha. Se for me comparar com uma pessoa de 100 anos, eu ainda sou novinha. Então, a palavra relativo sempre tem relação com alguma outra coisa, tá? Então, o algarismo 3 tem valor relativo de acordo com o lugar onde ele está. Então, olha só, se fosse o número aqui 343, eu teria o 3 em dois lugares e cada 3 valeria uma coisa. Aqui ele valeria 3 unidades e aqui ele valeria 300, tá? Então, são situações onde o valor relativo depende do lugar onde ele se encontra no número. Tem que prestar bastante atenção nisso. Se vocês conseguirem decorar que valor relativo é relacionado ao lugar onde ele está, vocês não vão errar mais, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Valor relativo tem relação com o lugar onde o número, onde o algarismo está, tá bom? Vamos ver um pouquinho agora de sequência numérica. Então, o que seria uma sequência numérica? É uma sequência de números que tem alguma regra, tá? Por exemplo, ó, se eu tenho ali uma sequência numérica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós estamos pulando de quanto em quanto? Bom, nós estamos pulando de 1 em 1. Então, do 0 para o 1 eu pulei 1, do 1 para o 2 eu pulei 1, do 2 para o 3 eu pulei 1, e assim por diante, tá? Então, nós estamos pulando de 1 em 1. Então, essa é a sequência dos números que vão de 1 em 1. Outro exemplo, 0, 2, 4, 6, 8. Já essa sequência, ela pula de 2 em 2. Do 0 vai para o 2, do 2 vai para o 4, do 4 vai para o 6 e assim por diante, tá bom? Mais um exemplo. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Está pulando de 3 em 3. Isso significa que a gente está... É como se a gente estivesse falando das respostas da tabuada do 3. Vai. Então, é assim, ó, a sequência numérica, ela sempre tem uma regrinha que você precisa descobrir qual regrinha é essa, tá? Mais um exemplo. 0, 1, 4, 9, 16, 25. Aí vocês podem pensar, nossa, professora, essa não é uma sequência numérica, não. É? É, porque se vocês repararem, é a sequência das respostas da tabuada de tabuadas de números iguais. Então, por exemplo, 0 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36.
Então, reparem, é uma sequência sim, e ela tem uma continuação. A gente consegue encontrar todos os outros números que fazem continuação dela, tá bom? Então, às vezes tem que prestar bastante atenção para conseguir descobrir qual é a regra que aquela sequência tem, tá bom? Se está dizendo que é uma sequência numérica, isso significa que ela existe uma regra. Você só precisa parar, pensar um pouquinho para conseguir descobrir qual é essa regra, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Eu quero cada um de vocês acessando os exercícios, tentando fazer todos os exercícios que estão lá na lista, tá? Para que vocês aprofundem mais esse conhecimento e para a gente ver se tem alguma dúvida, porque a gente só consegue descobrir se tem dúvida fazendo os exercícios, tá bom? Então, caprichem e qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Beijos, até a próxima aula!